Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, né? Estamos estudando aqui sobre a família de Jacó. O Jacó terreno nos revela o Jacó espiritual. Nós já estudamos sobre Jacó e agora nós estamos estudando sobre Jacó e a família dele, né? Então a família de Jacó nos revela, né, os finais dos tempos e toda a história de Israel. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento na sua presença. Me ajude a transmitir a sua palavra. Eu sei que muitas vezes é meio difícil de entender esta linguagem espiritual, mas que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos e dê o interesse a eles de aprender a tua palavra como realmente ela é. Que o Senhor me ajude a transmitir. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos continuar Gênesis capítulo 31. Os versos do 25 em diante. Então vamos ler aqui. 31, do 25 ao diante. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armava a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Então, aqui nos diz que Labão alcançou Jacó, que estava com a sua família no monte Gileade. Então, Jacó estava instalado lá com as suas tendas, né? Suas cabanazinhas, e estava lá indo de viagem, e Labão com seus filhos, né, com seus homens, acompanharam Jacó. E também no mesmo monte Gileade, Labão também armou as suas tendas com seus filhos e seus homens, e Labão foi questionar com Jacó, né? Que no versículo 26 nos diz assim: então disse Labão a Jacó: que fizeste? Porque me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Então, Labão, né? O que significa esta passagem de Labão e Jacó no monte Gerizim, ou Gileade? No monte Gileade. O que esta passagem significa biblicamente? Então, Jacó, que representa o próprio Jesus, então nós sabemos que o Jacó humano revela o Jacó espiritual. Então, o Jacó humano representa o Jacó espiritual, que é Jesus. Então, o próprio Deus, né? O Jacó humano representa Jesus, representa o próprio Deus, né? Então, no mesmo monte que Labão, o seu sogro, né, que representa Satanás. Então, os dois estavam ali no mesmo monte, no monte Gileade. Então, Jacó e Labão no mesmo monte, juntos, né? Então, significa, Jacó e Labão juntos no mesmo monte, significa a disputa que Satanás sempre teve com Deus pelo lugar mais importante de Israel. Significa Satanás querendo o lugar que Deus escolheu para si nesta terra, para se relacionar intimamente com o seu povo. Então, Labão perseguindo Jacó e alcançando ele no monte, se instalando lá no monte, no mesmo monte que Jacó estava, representa Satanás querendo
o lugar que Deus escolheu para ele nessa terra, querendo Israel, querendo o monte do templo, querendo o monte Sião, querendo a cidade de Jerusalém, querendo o templo. Então Satanás, ele sempre lutou com Deus para ter o lugar, para tomar o espaço de Deus. Satanás lutou com Deus no céu, né? Então com os anjos de Deus. Satanás foi jogado do céu para baixo, porque ele queria o lugar de Deus. Aqui na terra é do mesmo jeito. Então, mesmo que aconteceu no céu, está acontecendo na terra. Satanás, ele está lutando com Deus por Israel. Então, ele quer o povo de Israel, ele quer a família de Jacó, ele quer a família de Deus. Então, Labão foi atrás das filhas dele, mas elas eram filhas dele quando estava com ele, ela estava no domínio dele. Labão representa Satanás. Lia e Raquel, as filhas dele, quando estava com ele, significa quando estavam no mundo. Então elas eram dominadas, ele era a autoridade máxima sobre a vida delas. Mas quando Jacó, né, que representa Jesus, casou com elas, então Labão não tinha mais autoridade sobre as filhas dele quando estava com ele, e nem sobre os filhos de Jacó. Então, Labão deixou de ter autoridade, de ter poder sobre as filhas as esposas de Jacó e a família de Jacó. Mas Labão estava perseguindo Jacó e estava aqui no versículo 26, questionando com Jacó. Então, Labão, ele estava questionando com Jacó porque Jacó tinha vindo e levado as filhas dele, né? Ainda diz assim, como cativas pela espada. Então, Labão, ele estava mentindo. Por quê? Porque as filhas dele não foram levadas à força, né? Elas não foram levadas à força. Então, Jacó no monte Gileade, com toda a sua família e bens, significa Jesus no monte Moriá, em forma de templo, com o Pai eterno dentro de si. Como assim? Porque antes de Salomão construir o templo, lá estava o tabernáculo, né? E no lugar onde estava o tabernáculo, no monte Moriá, que é o mesmo monte Sião, que é o mesmo monte do templo, lá Salomão construiu o primeiro templo. Então, e o templo representa Jesus. O templo representa Jesus. Então, Jacó, no monte Gileade, com Labão, representa Jesus, não é? O Jacó espiritual, no monte Moriá, em forma de templo, com o Pai eterno dentro de si. Por quê? Porque Deus ficava, né? A presença de Deus ficava no Santo dos Santos, na tenda, ou melhor, no tabernáculo. E quando o templo foi construído, então ele ficava dentro do templo. E Jesus é o templo. Então Deus estava dentro do homem Jesus. Então representa, não é? O templo representa o tabernáculo lá no monte. E Satanás, né, querendo assumir o lugar de Deus. Então, Labão foi atrás de Jacó para levar de volta para a sua terra de pecado, de idolatria, as duas filhas, ou melhor, as duas filhas dele, mas as duas esposas de Jacó. Então, Satanás, ele sempre insiste em levar o povo de Deus de volta ao pecado, à idolatria, à prostituição, aos vícios. É isso que Labão estava fazendo, porque Labão representa Satanás, Labão representa a idolatria, Labão representa o pecado.
E ele quer que o povo de Deus, que já foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus, volte ao pecado. Então, Jacó já tinha comprado as suas duas esposas, já tinha pago o dote, passou muitos anos trabalhando por elas, então Labão não tinha mais direito algum, mas ele foi atrás, né? Então, hoje o Monte Moriá é chamado de Sião, ou Monte do Templo. Jacó no Monte Gileade, com sua família e seus bens, e também Labão e seus filhos no mesmo monte, com suas tendas armadas, significa Satanás no Monte Moriá ou Monte Sião, no terceiro templo. Preste atenção. Então, o Monte Moriá, que é o Monte do Templo, que é o Sião, é o Monte Sião, que é o lugar onde o templo foi construído, o primeiro e o segundo templo. Então, significa Satanás nos últimos dias, né? Nos últimos 3 anos e meio. É no templo construído pelo sistema do dragão. Porque quem vai construir o templo não vai ser o anticristo. Quando o anticristo for revelado, o templo já está construído. Quem vai construir o templo vai ser o sistema da besta, né? Então, o pai de Lia e Raquel, Labão, lá no Monte Gileade, junto com Jacó, representa Satanás querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser Deus, assumindo a cidade de Jerusalém para de lá governar. Então, o lugar de Deus, que Deus escolheu para ele estar com o seu povo, com a nação que ele escolheu, Satanás vai estar de lá. Então, Labão foi perseguir Jacó para levar de volta para a idolatria, para o seu povo, para o mundo, as suas 2 filhas, que nós já sabemos que Lia e Raquel representa a nação de Israel. Então, Labão questionando, né, o Jacó espiritual, o Jacó terreno espiritual, e querendo se apossar da família do Jacó, né? Então, o Jacó terreno representa o Jacó espiritual, o Jacó humano revela o Jacó espiritual, que é Jesus. Então, Labão aqui questionando Jacó, não é? Representa, não é? Representa Satanás, querendo o lugar de Deus, querendo o povo judeu, querendo assumir, tomar de conta do povo judeu para si. Então, Satanás em forma de homem, representa Satanás em forma de homem, do governo, do governo mundial. Então, Labão, com Jacó, lá no Monte Gileade, Labão questionando Jacó, querendo levar de volta as suas 2 filhas, representa Satanás assumindo o reino de Israel e governando de lá, e querendo que o povo judeu, o povo de Israel, o Israel de hoje, que adore a ele. Ele quer que o povo judeu, que o povo de Deus sirva a ele, adore a ele, seja idólatra e etc, né? Então, esta passagem representa aí Satanás em forma de homem, em forma do governo mundial, vai se assentar no santuário, no templo, que era habitação do Todo-Poderoso Deus, e irá dizer que ele é o próprio Altíssimo, querer usurpar tanto a terra escolhida por Deus para o povo de Israel morar e ter comunhão com ele, Deus, como também Satanás quer o santuário do Pai Eterno. Então, ele quer a terra, que é a cidade de Jerusalém, que é o santuário, que é o povo de Deus.
ele quer tudo que é de Deus. Então Jacó ali representa o povo de Deus, representa a terra que Deus escolheu para estar com o seu povo, representa a cidade santa, Jerusalém, representa o templo, o tabernáculo, porque o templo, o tabernáculo, o templo, representa Jesus, né? Então, Satanás, ele quer tomar o poder de Jesus. Ele quer dizer, ele assentando no templo e dizendo que é o próprio Deus, significa que ele assumiu o lugar de Cristo. E é isso que ele quer. Então, isso é o que Labão está fazendo aqui no versículo 26. Então, disse Labão a Jacó: que fizestes? Por que me enganastes e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Então, ele está mentindo aqui, Labão, né? Porque Jacó não levou as filhas, as suas esposas forçadas, não. Então, Jacó e Labão juntos no Monte Gileade significa Satanás governando todo o mundo, tendo a terra de Israel como lugar de onde ele reinará, e o templo como lugar do seu trono. Então, ele vai assentar no templo e vai querer adoração, vai querer ser adorado por Israel, vai querer ser adorado por todo mundo. Então, Satanás querendo usurpar a terra de Israel, o povo judeu e o templo de Deus, ou melhor, Satanás, né? Querendo o lugar de Jesus, querendo usurpar o lugar de Deus neste mundo e querendo tomar o espaço, a esposa Judá, né? A esposa Judá para si. Então quer tirar, ele quer que os judeus passem a adorar ele e não a Jesus. Então ele está querendo tomar a esposa, né? O reino de Judá, que representa Raquel, está querendo tomar de Jesus, do Jacó espiritual. Então, do Jacó espiritual, né? Para si, já que, quando o anticristo assumiu o trono, a igreja já tem subido. Então, o único que vai ficar aqui é o reino de Judá, porque a igreja vai ao encontro de Cristo nos ares, mas o reino de Judá, a casa de Judá, não vai subir, ela vai ficar, porque ela ainda não está arrependida, ela ainda não está convertida. Nesse tempo ela estará voltando ao sacrifício no templo, às ofertas de manjares. Então a igreja vai ser arrebatada, mas Judá vai ficar aí, que é esse Israel de hoje, né? Que os versos do 26 ao 28 nos diz o seguinte, 26 eu já li, 27 ao 28. Porque fugistes ocultamente e me enganaste, não fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora fazendo assim. Então Labão está questionando aqui com Jacó, que saiu fugido, né, escondido da presença dele, não avisou nada. Então essa saída oculta de Jacó com a sua família representa o arrebatamento da igreja, né? Mas é só a igreja que vai ser arrebatada, porque a igreja representa Lia, representa o reino de Israel, a samaritana, junto com os gentios, a igreja, né? E a igreja vai subir, e o reino de Israel, o reino de Judá não vai subir, ele vai ficar, porque ainda não está arrependido. Então aqui Labão está questionando com Jacó: por que tu não me avisou para mim beijar meus netos, né? Beijar minhas filhas, etc. Te despedir com alegria, com festa? Ele estava mentindo, né? Porque
me enganaste? Jacó não enganou, versículo 26. Por que me enganaste? Jacó não enganou Labão. Jacó só não quis revelar os seus planos para Labão. E Jacó não tinha nenhuma obrigação de revelar a sua vida, seus projetos para o seu sogro. Então, Labão, representando Satanás, ele quer saber as coisas de Deus. Jacó representa Deus. Então, Jacó, ele vai levar em secreto a sua primeira esposa para as bodas, para o reino de Deus. Lá em João 14, do 1 ao 3, Jesus diz: vou para o meu Pai preparar lugar. Quando estes lugares estiverem prontos, eu venho buscar vocês para levar vocês para onde eu estou. Então, Jesus falou isso com os discípulos que representavam a igreja. Então, Jesus, ele não vai revelar para ninguém. A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas o tempo a gente já sabe, o tempo é este, nós já estamos nesse tempo. Mas o dia e a hora que ele vai vir, ninguém sabe. Assim como Jesus, assim como Jacó, humano, não avisou para o Labão humano que ia fugir, que ia sair sem ele só saber, assim o Jacó espiritual não vai avisar o dia e a hora em que ele vai levar a sua igreja. Ninguém vai saber. Ele vai levar sem que o mundo saiba, sem que Satanás saiba, né? Então, o Jacó não tinha nenhuma obrigação de revelar, né, a sua vida, seus projetos para o seu sogro. Segunda mentira do Labão, né? Levaste as minhas filhas como cativas pela espada. Então, Jacó não obrigou nem Lia e nem Raquel a irem com ele. Deus não obriga ninguém a servir a ele. Deus não obriga ninguém a fazer a vontade dele. Deus fez o homem com livre arbítrio. Deus não quer ninguém servindo a ele por obrigação. Aqui em Gênesis 31, do 14 ao 17, as esposas de Jacó concordam de irem com ele. Então, elas foram por livre arbítrio. Deus fez o homem com livre arbítrio para servir a ele ou não. Então, Deus não quer que ninguém sirva a ele por obrigação. Então, Jacó era casado com Lia e Raquel. Jacó era agora a autoridade máxima sobre Lia e Raquel, porque ele era esposo. O pai não tinha mais direito, no caso Labão. Então, quando Labão não tinha mais nenhum direito sobre a Lia e a Raquel, sobre a família de Jacó. Então, Lia e Raquel, sobre a autoridade do seu pai Labão, sobre a autoridade de Satanás, porque antes da gente receber Jesus como Salvador, sabemos que Jacó representa Jesus. Então, quando a gente está sobre a autoridade de Satanás, antes da gente receber Jesus, Satanás, ele domina a vida da pessoa, ele domina a pessoa. A pessoa faz o que ele quer, mas quando a pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele sai do domínio do diabo, a pessoa sai do domínio do diabo, o diabo não tem mais poder na nossa vida. Então, foi isso que aconteceu com Lia e Raquel. Depois que elas se casaram com Jacó, o Jacó humano, mas também o Jacó espiritual, porque o Jacó humano revela o Jacó espiritual, que é Jesus. As duas esposas, Lia e Raquel, revelam a Israel espiritual, que é a igreja, né? Então, Labão não tinha nenhuma autoridade mais sobre as esposas de Jacó, assim como Satanás não tem mais nenhum poder sobre aqueles que já receberam Jesus. Então, Lia e Raquel, sobre a autoridade do seu pai Labão, representa eu e você sobre o domínio do diabo neste mundo de trevas, de pecado, antes de aceitar Jesus. Mas quando por livre arbítrio escolhemos Jesus, o Jacó espiritual, para ser o nosso esposo, o nosso Salvador e Senhor, o nosso pai terreno, que era Satanás, não tem mais poder nem autoridade sobre a nossa vida.
Então, Satanás não tem mais nenhum poder sobre a Israel de Deus, a Israel espiritual, de Jesus, o Jacó espiritual. Então, quando a pessoa individualmente recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, então, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, porque você transferiu, você passou a pertencer ao Jacó espiritual. Você se casou com o Jacó espiritual, você agora é noiva, né? Mas já com contrato de casamento. Então, você agora pertence a outra pessoa, você pertence ao reino espiritual. O reino terreno, o reino do mundo não tem mais poder sobre você. Satanás não tem mais poder sobre você. Então, e Jacó não tem nenhuma satisfação a dar para Labão ou Satanás. Então, depois que Jesus, ele morreu, pagou o preço, pagou o dote pelas suas duas esposas e se casou com elas, então o mundo, Satanás, não tem mais nenhum direito sobre a vida da igreja de Jesus, do povo de Deus, da nação de Israel. Versículo 27 diz assim: Por que fugistes ocultamente e me enganastes e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Então, a gente vê que Labão, representando Satanás, ele é mentiroso, né? Porque Labão, ele perseguiu Jacó, o Jacó humano, no propósito, no intuito, né, de levar de volta as suas duas filhas, os seus netos e os bens de Jacó. E aqui ele está dizendo, mentindo aqui, não é? Que queria despedir, né, Jacó com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpas. Mentindo, não é? Ele não ia fazer isso. É lá no Novo Testamento, né? A gente vê Satanás condenando Jesus, levando os dele a condenar Jesus à morte. Então, Satanás, ele é mentiroso, ele quer destruir, ele veio matar, roubar e destruir. Então, Labão aqui representa Satanás, que queria escravizar novamente Lia e Raquel e os filhos de Jacó. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, esta pessoa não pertence a Satanás e nem a este mundo. Logo, o diabo não tem nenhum direito sobre a vida da pessoa que tem Jesus como Salvador. Mas o diabo, mesmo sabendo que não tem nenhum direito sobre as esposas de Jacó, ele age como se ainda fosse dono das filhas, mesmo Jacó já tendo pago o preço para o Pai eterno pelas filhas de Labão. Então, agora que nós vamos ver aqui, o Jacó humano pagou o preço exigido pelas suas duas esposas para o Labão humano, né? Mas o Jacó espiritual pagou o preço exigido pelas duas esposas para o Pai eterno. O Pai eterno exigiu a morte de um justo que nunca tivesse pecado. Então, Jesus pagou este preço, né? E ninguém pode tocar nas esposas de Jesus. Então, Jacó casou com duas mulheres, não foi com uma mulher só. Muitas vezes nós trocamos, né? Mas é uma Israel. Não é uma Israel, é duas Israel. É a Israel dividida em dois reinos, é uma Israel dividida em dois reinos. Então, a Israel, ou o reino de Judá e o reino de Israel, representa a Lia e a Raquel, uma nação, mas dividida em duas partes.
E esta nação representa duas nações, representa a nação terrena, que ainda faz a vontade da carne, ainda faz a vontade, sua própria vontade, que ainda peca, mas também revela a nação espiritual, aqueles que já têm Jesus como Salvador da sua vida, que já receberam o Jacó espiritual, que estão fazendo a vontade de Jesus. Então, o Labão espiritual, que é Satanás, é o mesmo, o Deus Pai, é o mesmo Pai de Jesus, mas o mesmo pai do Labão espiritual, que é Satanás. Por quê? Porque Deus fez Lúcifer, ele é um anjo que se corrompeu, mas ele é considerado filho de Deus por criação, assim como nós, não é? Só que ele se corrompeu e se tornou inimigo de Deus, mas Jesus é filho de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, mas como filho. Então, o Labão espiritual foi criado por Deus, mas o Jacó espiritual é o próprio Deus, em um tabernáculo de carne e sangue. Então, Deus, ele se tornou um ser humano, ele fez um corpo, uma morada para si nesta terra. E o corpo de Jesus é chamado de tabernáculo. Que tabernáculo é esse? O mesmo que estava lá no deserto com Moisés e numa boa parte da Israel depois que tomaram, né, as terras de Canaã. E até Salomão construiu o templo. Depois que Salomão construiu o templo, então aí deixou de ser o tabernáculo de madeira, né, de cortinas, e passou a ser um templo de pedras. Mas é a mesma coisa, Deus estava no templo. Então a gente vê lá em Lucas, se eu não estou enganado, Jesus, não é em Lucas, é em João, Jesus se chamando de templo. Eu vou derrubar esse templo em 3 dias. Eu vou derrubar esse templo em 3 dias. Eu vou reconstruí-lo. Jesus falando do seu corpo, porque ele estava falando que iria morrer. E depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Então o corpo dele era o templo de Deus, era o templo do Pai Eterno, era o templo do Altíssimo Deus, assim como o nosso corpo também é o templo do nosso espírito, é o templo, é a casa do Espírito de Deus também. Então, Satanás, ele é uma criação de Deus e considerada filho de Deus, só que um filho que se tornou inimigo, um filho que se tornou perdido. Mas Jesus é o filho único que veio do próprio Deus. Ele não é criatura, é o próprio Deus encarnado. Ainda no verso 27 e 28, Labão fala a 4ª mentira, né? Labão diz que queria despedir Jacó com alegria, com cânticos, tamboril e com harpa. Mateus capítulo 4, a gente vê Satanás ali tentando levar Jesus ao pecado, tentando levar Jesus a obedecer a ele, para quê? Para usurpar, tomar toda a terra, toda a humanidade, definitivamente das mãos de Deus. Porque se Jesus pecasse, então Satanás tomaria de conta de tudo para sempre. Então ele não queria nada de despedir Jacó com cantos, com danças, com música, com coisa nenhuma. Então ele foi atrás de Jacó para levar as esposas de Jacó novamente ao cativeiro, novamente à sua terra de idolatria, novamente ficar debaixo das suas mãos. Como ele iria, né, despedir Jacó com alegria, com cânticos, tamboril e com harpa, se Labão foi atrás de Jacó no propósito de trazer Lia e Raquel e todos os filhos de Jacó e todos os bens de Jacó, né, para a sua terra de pecado, de idolatria,
Então, ele mente, né? Satanás, Jesus diz que Satanás, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Que no versículo 29 nos diz assim: poder havia. Então, aqui Labão diz assim: poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem e nem mal. Então Labão está dizendo aqui que tinha poder, que tinha autoridade. Para o quê? Para levar as filhas, né? A família de Jacó de volta. Poder haver em minha mão para vos fazer mal. Que mal? Levar a família dele de volta, levar os bens. Mas Deus não deixou. Mas será que Labão estava falando a verdade sobre isso? Será que Labão tinha mesmo esse poder? Será que Satanás tinha o poder sobre a igreja de Jesus, sobre a nação de Israel, sobre as esposas que representam a nação de Israel? Então Labão está falando a verdade, pois quando Raquel roubou os ídolos de Labão, ela estava dizendo que não cria ainda no Deus do pai de Jacó como o seu Deus. Então Labão revelando Satanás, significando Satanás, ele tinha a legalidade ele tinha essa autoridade de levar de volta a família de Jacó, porque ela roubou os ídolos de Labão. Então Raquel deu legalidade, mas Jacó não deu legalidade. Lia não deu legalidade. Os filhos delas não deram legalidade a Satanás. Quem deu legalidade foi Raquel. Se Jacó, que era o líder da família, tivesse dado legalidade a Satanás, se ele tivesse pecado, se ele tivesse desobedecido a Deus, então ele teria dado legalidade a Labão, que representa Satanás, levar a família de Jacó de volta, mas Jacó não desobedeceu a Deus. Então Labão está falando a verdade, pois Raquel, né, roubou os ídolos de Labão. Ela estava dizendo que não cria ainda no Deus do pai de Jacó como o seu Deus. Todas as vezes que nós, preste atenção, todas as vezes que nós, como filho de Deus, desobedecemos a palavra de Deus, damos legalidade ao diabo de ir até a presença de Deus para cobrar de Deus aquilo que é seu por direito. Por isso, né, tenha cuidado com o pecado. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo para Satanás: você tem autoridade nessa área que eu estou deixando você agir, de dominar a minha vida. E Satanás vai lá na presença de Deus, lá no Apocalipse 12, 10, diz que Satanás ele está diante de Deus dia e noite, nos acusando. Então ele vai na presença de Deus e vai dizer: olha, fulano pecou. É por isso que nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, devemos imediatamente fazer como João diz lá em 1 João 1,9. Confessar a Deus, arrependido dos pecados. E Ele, Jesus, vai nos perdoar, vai nos purificar, vai nos limpar de todo o pecado, e Satanás não terá nenhuma legalidade sobre a nossa vida. Então o Jacó espiritual lhe perdoará se você pedir perdão. E você ficará limpo pelo sangue do Cordeiro Jesus, e assim tirará das mãos do diabo a legalidade que você deu a ele de lhe oprimir novamente. Então, você pecou por acidente, não por prática. E quando a gente peca, dá legalidade ao diabo naquela área que a gente pecou. E Satanás vai cobrar isso de Deus. Se você pedir perdão a Jesus,
Você tira do diabo a legalidade. Então, Raquel deu essa legalidade a Labão de ir atrás de Jacó, cobrar os seus deuses, né? Aqui no versículo 29 ele diz assim: poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Por que Deus não permitiu? Porque só Raquel fez isso e ela fez escondido. Jacó não sabia. Então Labão, ainda no verso 29, Labão não faz nada com Jacó, mesmo tendo o poder de fazer mal, né? Devido a Raquel ter lhe dado esta legalidade, devido ao roubo dos ídolos do seu pai. O Deus eterno, o Senhor, tanto do Labão como do Jacó, não deixou Labão fazer nada com a família de Jacó, nem com os seus bens. Por quê? Porque Jacó não pecou, Jacó não desobedeceu a Deus, Jacó nem sabia que a mulher dele tinha feito isso, né? Contrário de Adão, né? Porque Adão, lá no Éden, Adão era o líder da família, assim como Jacó. A mulher de Adão pecou, deu legalidade ao diabo na vida dela. Mas Adão, obedecendo a mulher dele, também deu legalidade ao diabo na vida dele, de tomar tudo que Deus tinha colocado na sua vida, colocado no seu para ele governar, para ele liderar. Então, quando Adão obedece a mulher dele e desobedece a Deus, então ele transfere para Satanás o governo do mundo e também da vida do ser humano. Mas o Jacó aqui, o Jacó humano, não pecou, e nem o Jacó espiritual. Quem pecou foi a Raquel humana. E a Raquel humana revela a Raquel espiritual, que é a casa de Judá. Então, Eva comeu o fruto proibido, dando legalidade à serpente, não é? E Adão também. Mas nesta passagem de Gênesis 31, somente uma das esposas de Jacó deu legalidade a Labão de ir atrás de Jacó e trazer toda a família de Jacó e bens de volta para o mundo. Então, quando a pessoa peca, ela está voltando a ser dominada na área que está pecando por Satanás. O reino de Judá, que representa, não é? Representa Raquel, ainda hoje vive na idolatria. Por isso, Satanás governa espiritualmente este povo judeu, ainda hoje, pois ele nunca se arrependeu dos seus pecados, para vir para o seu verdadeiro Jacó, para vir para Jesus, né? Os judeus, há quase 2000 anos atrás, rejeitaram Jesus como seu Jacó espiritual, como seu Messias, né? Como seu Salvador. Este povo deu legalidade ao diabo de trazê-los de volta para a opressão, para o seu domínio e para governar sobre eles, até que se arrependam, até que confessem o seu pecado, como diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o reino de Judá nunca se arrependeu dos seus pecados, rejeitou Jesus, rejeitou o seu Jacó espiritual e o condenou à morte, e o mataram, e o rejeitaram, e o odeiam até hoje, né? É por isso que eles precisam sofrer para poder se arrepender, para poder clamar, confessar o seu pecado e voltar para o seu Jacó, né, espiritual, para voltar para Jesus. Então, como em 1 João 9 fala, e se volte, né, para o verdadeiro Jacó, o Jacó espiritual, que devido à sua obediência ao Pai Eterno,
não deixou a sua família ser destruída. Então, por que Deus não permitiu que Satanás tomasse de conta da família de Jacó? Porque Jacó não desobedeceu a Deus como fez Adão. Quem desobedeceu a Deus foi só Raquel, não foi Lia, não foi os filhos. Então foi só Raquel e ela fez isso escondido. Jacó nem sabia, por isso Deus não permitiu. Em Gênesis 31:30 nos diz o seguinte: e agora se querias ir embora, porque tinhas saudade de voltar à casa de teu pai? Porque furtastes os meus deuses? Então, no versículo 30, Labão revela a verdadeira razão de ele ter ido atrás de Jacó e das suas filhas. Foi o furto dos seus ídolos, dos seus deuses. Então, os deuses, né, os ídolos naquele tempo, e ainda hoje, né, as pessoas adoram, né, as idolatrias, os ídolos, eles têm como Deus, e como Deus eles têm aquela pessoa, né, aquele ser, né, aquela entidade que vai dar prosperidade, que vai dar bênçãos, que vai dar longa vida. Então eles confiam nas riquezas, e Raquel pensava assim, por isso ela furtou e deu legalidade a Labão ir atrás de Jacó. Do mesmo jeito acontece quando nós pecamos, damos legalidade na nossa vida do diabo agir. Por isso precisamos arrependidos ir a Jesus pedir perdão, né? Então, o Labão, aqui no versículo 30, revela o verdadeiro motivo de ele ter ido a Jacó e dizer que tinha autoridade para fazer mal para ele. Por isso, Deus não deu permissão do Labão levar as esposas e filhos de Jacó de volta para a sua casa. Por quê? Porque Jacó não tinha pecado. Raquel, representando a parte espiritual da nação de Israel, ainda hoje não crê em Jesus como seu Jacó espiritual, como seu Messias, como Jesus, né, como Salvador. E está esperando um Jacó terreno, um Jacó pecador, um Jacó que lhe domine a força. Então, Labão disse que Jacó ia levando as filhas dele à força, mas o Jacó, o Labão espiritual é quem vai dominar Raquel à força, porque ele, né, o anticristo, representando Satanás, irá governar todo mundo lá de Israel. E ele vai querer que o reino de Judá adore a ele. Este Jacó será o próprio, né, esse Jacó terreno, né, que se passa por Jesus, que se passa pelo o verdadeiro Messias. Ele é o próprio diabo. Ele não é o Jacó espiritual, ele não é o Messias verdadeiro, ele não é Jesus. Ele vai se passar. Ele vai fingir que é Jesus para enganar todo mundo. Só depois desta grande tribulação que Raquel ou Judá, né, irá passar nos últimos anos, só então ela irá se arrepender de verdade e virá para o verdadeiro Jacó, para o Jacó espiritual. O Jacó que nunca pecou, o Jacó que mesmo sendo trocado pelos ídolos de Labão, nunca deixou a sua Raquel sozinha, sempre está com ela, mesmo ela não querendo. Jesus está ali, Deus está cuidando desse povo, Deus não deixa Satanás destruir esse povo. Por quê? Porque ele não desiste da sua esposa. O Jacó espiritual nunca deixou o diabo matar completamente a Raquel. Mas nos 7 últimos anos da humanidade nesta terra, Judá morrerá. Olha, Judá vai morrer. Então, ela precisa morrer espiritualmente
para poder passar por um novo nascimento. Um novo nascimento espiritual. Por isso Jesus diz lá em João, né? João 3:5, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Seja bem-vinda, Rezende, que o Senhor lhe abençoe. Então, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Para você nascer de novo, você tem que ter morrido. A Lia nasceu de novo porque ela já tinha morrido espiritualmente, vivia na idolatria. Então Raquel vai morrer espiritualmente. Antes da segunda vinda de Jesus, Raquel vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque eles vão voltar ao sacrifício no templo, vão voltar a receber as ofertas de manjares, vão voltar todo aquele ritual, e aquilo ali não vai ser para Deus. Aqui em Zacarias 12, do 10 em diante, diz o que é que vai acontecer quando eles se arrependerem, né? Zacarias 10, Zacarias capítulo 10, 12, Zacarias 12, Zacarias 12, do 10 ao 11, nos diz o seguinte. Aqui eu já li várias vezes em outros estudos, não vou ler de novo. Zacarias 12, do 10 e 11 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megido. Então aqui vai ser o nascimento espiritual do reino de Judá. Então aqui eles vão reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas primeiro eles vão, o reino de Judá. A Raquel, né, que representa Judá, terá que morrer espiritualmente para receber um novo espírito, para receber um novo nascimento, para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então o Jacó que nunca pecou, o Jacó que mesmo sendo trocado pelos ídolos de Labão, nunca deixou a sua Raquel, porque ele sabe que ela vai se arrepender. E nos últimos 3 anos e meio desta humanidade terrena aqui na terra, no governo do anticristo, a Raquel irá se arrepender, irá voltar para o seu verdadeiro Jacó espiritual e será novamente, né, a sua esposa. Então será a sua esposa espiritual. Então se unirá espiritualmente a Jesus. Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos uma parte terrena e uma parte espiritual. A nossa parte terrena quer fazer as coisas terrenas, quer fazer a vontade da nossa carne, quer fazer a vontade de Satanás, que era o nosso pai antes de Jacó nos comprar. Assim é a nação de Israel. A nação de Israel é a nação terrena, a nação que não quer Deus, não quer Jesus, não quer o seu Salvador, não quer o Jacó espiritual, não quer o Messias. Ela quer as coisas deste mundo, por isso ela quer um Messias mundano, um Messias pecador, um Messias que governe este mundo sem o Pai eterno. Mas desta Raquel vai sair a Raquel espiritual, porque ela vai nascer de novo,
vai receber o novo nascimento, o nascimento espiritual. Quando ela, em Zacarias 12, do 10 a 11, reconhecer, aí diz que Deus vai derramar sobre ela o espírito de graça, a mesma graça que nós recebemos em Cristo, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o reino de Judá, a casa de Judá, a Raquel que representa esta casa de Judá, eles irão se arrepender quando o anticristo assumir o trono de Israel para governar o mundo de lá, e quando ele sentar no santuário, no templo, né? E exigir dos judeus e de todo o mundo a adoração, e ele vai dizer que ele é Deus. Então, os judeus receberão esse espírito de graça e eles vão ver que aquele que eles mataram há quase 2000 anos atrás era o verdadeiro Messias, e eles vão chorar arrependido. Então aí vai haver o novo nascimento, vai haver a salvação verdadeira, eles vão se voltar para o Jacó espiritual. E assim eles vão novamente, né? Aí vão ser verdadeiramente o povo espiritual de Deus, como ali já é, né? Aí, quando isto acontecer, eles irão para a grande tribulação, para poder ser purificado, como diz Daniel, capítulo 11, os versos do 33 em diante, e o capítulo 12, versículo 10. Eles irão ser purificados, irão ser limpos, irão ser santificados. E quando, não é, o anticristo reunido com todas as nações forem para destruir o povo de Israel, aquele povo que não quer adorar ele, aquele povo que não quer se curvar a ele, quando o anticristo for com todas as nações para destruir esse povo, então Jesus virá e ninguém vai saber a hora que Jesus vai voltar. Por quê? Porque Jesus não marcou a hora. Lá, parece que no Apocalipse 16, diz que Jesus vem como ladrão de noite. Ninguém está esperando, assim como ninguém está esperando a hora da igreja ser arrebatada. Então Labão não viu a hora que Jacó veio embora. Então essa fuga de Jacó, essa saída sem o Labão saber, significa o arrebatamento da igreja e também a volta de Jesus para o reino de Judá. Que o Senhor nos abençoe. Espero que os irmãos e as irmãs possam ter entendido esta revelação dessa passagem. Nós vamos continuar, porque tem muitas revelações na família de Jacó. A família de Jacó humano representa a família do Jacó espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Se você entendeu este estudo, mande para alguém da sua igreja, mande para seus parentes, porque sem Jesus ninguém irá para o céu. Jesus é a segunda e última oportunidade que Deus está dando ao homem para ser salvo, para sair da perdição eterna, para sair do castigo eterno, para sair da condenação do inferno. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu bonzinho, compartilhe, me ajude, não deixe de dar o seu bonzinho, né? E compartilhe, mande para outras pessoas, comente, vá lá no meu canal no YouTube, também se inscreva lá e compartilhe também, dê o seu bonzinho. Então, vamos orar encerrando. Se você que ainda não tem Jesus, quer receber Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero que o Senhor seja somente o meu Senhor, o meu Salvador, o meu esposo. Eu quero fazer parte da igreja santa, da igreja espiritual. Eu quero fazer parte da Israel espiritual. Eu quero sair do mundo, das mãos do Labão terreno, do Labão espiritual de Satanás. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero vir para o Jacó espiritual. Eu quero fazer a vontade de Jesus. Que o Senhor venha habitar em mim, meu Jesus. Eu quero ser seu servo,
sua esposa, que o Senhor me receba. Obrigado por ter dado a sua vida no meu lugar. Eu lhe recebo. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, crendo realmente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Procure uma igreja onde você vá se congregar e crescer espiritualmente. Então, até o próximo vídeo, até terça-feira, com a continuação desses estudos.